Salve nação, saudações rubro-negras. Separei aqui o corte do Sport Center pós-jogo, falando da vitória do Mengão em cima do Vasco, 1-0. É um placar magro, mas o mais importante, galera, é o seguinte, hein? O Flamengo ganhou 3 pontos, tem 50 e estamos a 9 do Botafogo, hein, cara? Faltando 30 pontos a serem disputados. Dá para acreditar ainda no título, hein? Eu acredito. Agora sim, agora eu acredito. Com o Tite, com a solidez da nossa defesa, cara, o time se comporta totalmente diferente. Vocês se lembram? Antes, o Flamengo fazia um gol, tomava o outro gol de empate em seguida, cara. Era impressionante. Agora não, né? Nesses 2 jogos do Tite, a gente viu que a nossa defesa está mais consolidada. É para tanto? É para tanto, porque antes não acontecia. Então é o seguinte, já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Vou trazer aqui este corte da ESPN, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. E vamos lá pro vídeo, né? Simbora! Djalminha, vitória então do Flamengo por 1-0, jogo muito equilibrado, mas aí depois das mudanças todas, né, e no segundo tempo, quando faltava fôlego para as duas equipes, aí as mudanças fizeram mais sentido para o rubro-negro e assim o Flamengo vence por 1-0 no Maracanã, lotado. Djalma, boa noite. Boa noite, Bruno, boa noite, Donan, boa noite, Dom, que é o fã do esporte. É verdade, Bruno, foi um clássico muito equilibrado. Primeiro tempo muito estudado, poucas oportunidades de gol, as duas equipes não se agrediram muito. Segundo tempo o jogo se abriu um pouco mais. O Vasco, no momento em que leva o gol, já aos 30 minutos do segundo tempo, já estava até melhor na partida, apesar do Flamengo sempre ter tomado mais a iniciativa. Mas o Tite fez uma mudança que, na teoria, ela parecia que não funcionaria, mas acabou que funcionou. Ele tira o Bruno Henrique, coloca o Luiz Araújo e o lateral do Vasco sobe na marcação, o Gabigol faz uma penetração pelo lado esquerdo, faz o cruzamento e o Gerson faz o gol da vitória. Um clássico muito equilibrado, poderia terminar empate, acho que até o resultado mais justo, mas o Flamengo aproveitou a única oportunidade que teve. E clássico é assim, né? Decidido num pequeno detalhe, o Flamengo saiu vitorioso. E a bola. Então, acho que é um time que parece estar dando uma resposta, ainda que seja muito cedo, para a gente fazer uma análise com mais propriedade em relação ao seu novo treinador. Os números, então, o Donan tinha destacado alguns, mas, Djalma, olha só como o Vasco leva vantagem em quase todos esses indicadores, né? Na posse de bola, nos passes certos, nas ações na área do rival, aí o número é bem equilibrado, mas com vantagem para o vascaíno. Ainda chutes e chutes certos, como o Donan falou, 17 finalizações do Vasco contra 10 do Flamengo. Aí no percentual, claro, de chutes certos, o Flamengo teve vantagem. E em cruzamentos, 32 cruzamentos contra 16, então muito buscando o Verratti. Bom, a gente vê que é exatamente no critério que o Flamengo leva vantagem. Aí é o que decide o jogo, que é a eficiência. Foi isso, a gente pode resumir assim? Foi por causa da eficiência que o Flamengo conseguiu vencer o jogo, Djalminha? Sem dúvida alguma, Bruno, porque a oportunidade, vamos dizer assim, mais clara, né, que o Flamengo teve, o Flamengo conseguiu converter, o Gerson deu sorte também, que a bola desvia na zaga. Eu acho que até o Léo Jardim pegaria essa bola se ela não tivesse tido desvio. E do outro lado foi o contrário, né? O Vasco, quando teve a sua oportunidade, quando não finalizou equivocadamente, estava o Rossi ali, que foi bem. E o clássico, basicamente isso, um jogo muito equilibrado. Os números dizem mais ou menos o que foi o jogo, né? Ainda mais depois da chegada do Tite, já dá para ver um impacto, dá para ver um time mais bem distribuído, mais organizado, mais competitivo sem a bola. Acho que essa postura modificou, a gente viu um Flamengo muito passivo anteriormente. E a gente vê também algumas mexidas dele, né? De posicionamento, puxando o Gerson pro lado direito. Ele faz até o gol pelo lado esquerdo. Mas no Mineirão, né, o Flamengo não tinha começado bem, por exemplo, contra o Cruzeiro, com o Gerson ali pelo lado esquerdo. Ele puxa para a direita, o Everton Ribeiro vindo por dentro e o Flamengo começa a ganhar um pouco mais de corpo. Então, hoje, o Flamengo era favorito antes do confronto, mas eu já esperava um jogo muito equilibrado por tudo que o Vasco tem jogado. O Vasco tem uma campanha de parte... Por um mérito do Vasco. Porque evoluiu muito com o Ramon Dias e com os reforços, né? A campanha de retorno do Vasco é uma campanha de parte de cima da tabela e eu acho que a gente viu isso dentro de campo. Faz uma comparação de como foi no primeiro turno aquele 4-1 do Flamengo, né, em cima do Vasco, e como foi o jogo de hoje. O Vasco evoluiu muito desde então.
A gente está falando de alguns meses. Mas é uma equipe que, mesmo com resultado negativo, mostrou hoje a organização e mostrou que tem condições, sim, de permanecer na Série A. Ô, Djalminha, jogando da maneira que jogou hoje, você acha que o Vasco ele não vai cair? Ele mostrou hoje, apesar de ter entrado na zona do rebaixamento, certo, nessa rodada, apesar disso, o torcedor ele tem uma perspectiva boa, apesar da tabela não dizer isso? Ô Bruno, garantir que se o Vasco vai cair ou não é muito difícil, mas assim, o jogo... em si, eu já esperava esse equilíbrio, porque o Ramon Dias vem resumindo e vem falando todos os jogos muito bem. Essa equipe do Vasco hoje, ela compete com qualquer equipe do brasileiro de igual para igual. Ela faz um jogo igual, ela consegue isso. É uma equipe forte fisicamente, competitiva, e que se tiver um momento, uma sorte na finalização, finalizar melhor, ela consegue vencer. Já teve exemplos disso, de fazer um jogo de igual para igual contra o Palmeiras, mesmo não conseguindo o resultado. Um jogo hoje de igual para igual contra o Flamengo. Então, assim, o torcedor vascaíno, vendo essas atuações, ele pode estar esperançoso. Que esse time do Vasco ele vai lutar até o final e quando ele encontra alguma superioridade, ele está conseguindo vencer. Lógico que nós temos que reconhecer que ele enfrentou hoje o que hoje é o segundo colocado do campeonato. A gente tem que reconhecer, apesar de ser um clássico, a diferença técnica de um adversário com outro. E o Vasco enfrenta de igual para igual. Então, acho que o Vasco, pelo que vem jogando, o torcedor pode ficar esperançoso, porque tem condições de sair, sim, dessa zona de rebaixamento, mesmo hoje não conseguindo ao menos um empate, né, para ficar fora do rebaixamento. Mas também é verdade que por mais que exista essa boa perspectiva, né, Donk, o Flamengo fez o que tinha que fazer. Pega o rival e fala, fica aí, ó, teu lugar é aí embaixo. Algo que, por exemplo, o Atlético Mineiro não fez com o Cruzeiro. Exatamente, e jogos de um equilíbrio até parecido. Assim, até no Clássico Mineiro eu tenho... No Carioca eu aponto o Vasco até como um pouco melhor na partida. No Mineiro, para mim, houve um equilíbrio muito grande ali entre as duas equipes. A questão para mim do Vasco, para mim, nitidamente, ele não está entre os 4 piores que jogam futebol no Brasil hoje. E assim, com muita folga não está. Só que isso não é segurança nenhuma que você vai se manter no campeonato. Que você depende muitas vezes de sequência de resultados, você pode ter desfalques, como os seus concorrentes também estão jogando. Você tem uma oscilação, você tem muitos times mudando de técnico, né, nesse período. Quanto que isso pode influenciar, como influenciou positivamente no caso do Vasco. Então, por exemplo, o Corinthians é uma incógnita, também mudou de técnico recentemente. O próprio Cruzeiro também mudou de técnico recentemente. Vinha numa série muito ruim, mas daí ganha um clássico como esse. Então, assim, são muitos fatores que tornam a coisa imprevisível, ainda mais com tantos times ali próximos na zona do campeonato. Mas que o Vasco não está entre os 4 piores níveis de atuação do futebol brasileiro, ele não está nem perto disso daí. O Vasco está pagando um preço pelo péssimo primeiro turno que fez, né? Todos os erros da gestão, no planejamento, né? Uma pontuação muito baixa. O aproveitamento do Ramon Dias, o aproveitamento de parte de cima da tabela. Não só do Ramon, né, mas com os reforços que chegaram também, né? Você tem o Payet, que foi bem no primeiro tempo. Hoje até uma modificação do Ramon, né? Ele vindo mais por dentro, caindo mais pelo lado direito, o Peck invertendo para o lado esquerdo. Né? O Paulinho fechava em alguns momentos para ajudar o Payet também ali sem a bola. Então você já vê o Ramon tentando colocar o Payet um pouco mais confortável. O Payet teve certa dificuldade quando jogou aberto pelo lado esquerdo, porque ele ficava distante do gol, ele era pouco acionado, participava pouco do jogo e tinha dificuldade sem a bola. Para ele jogar aberto, ele vai ter que acompanhar. Então seria um problema. A melhor versão que a gente viu do Payet até agora com a camisa do Vasco foi no segundo tempo contra o Fortaleza, jogando por dentro. Porque ele é mais participativo, ele está mais próximo do gol e assim pode ser mais decisivo, tanto que resolveu o jogo lá. Então a gente viu o toque de qualidade, a categoria que ele tem, principalmente ele no primeiro tempo, com algumas boas jogadas na criatividade que ele tem. Vasco, se a gente for analisar as equipes que estão brigando contra o rebaixamento, óbvio que, como o Djalma falou, não tem como a gente sacramentar e cravar. O Vasco não vai cair. Então. Quem decide isso é o campo. Mas falando de rendimento, acho que dos times que estão brigando ali, Vasco e Bahia são equipes que estão jogando mais futebol. Sim. São equipes que evoluíram muito. O Bahia com o Rogério Ceni e o Vasco com o Ramon Dias. Porque eu tô vendo aqui a tabela do Vasco, você também não tem garantia de vitória nos próximos jogos. Não. O próximo jogo é com o Inter. Daqui a pouco a gente vai falar muito do Inter, que acabou de golear o Santos por 7. É verdade que é em São Januário, a gente sabe o ambiente todo como vai ser importante. Depois ele vai jogar com o Goiás fora. Essa partida é fundamental. E o Goiás em casa tem feito pontos importantes.
e depois ele joga fora de novo com o Cuiabá. Quer dizer, nessas 3 rodadas, não é, Dom, que você não tem garantia de vitória nenhuma. Nenhuma. E se você não vence, são muitos deles confronto direto, né? Sim. O Inter ainda você também pode colocar nessa briga, embora eu acredito que não esteja. Então, assim, a garantia é 0. Tudo bem que fez 7 no Santos, mas cada partida é uma história. Não dá para se basear nesse aspecto, mas continua completamente aberto. Essa disputa é difícil, assim, você descartar ali alguém, ou colocar alguém como seguro, não, que não vai cair, ou que vai cair. Lógico, tem uma diferença muito grande América e Coritiba, mas de resto é tudo muito nivelado. Djalma, na parte de cima da tabela, a gente tem neste momento, então, o Flamengo diminuindo um pouco a vantagem do Botafogo. Nessa rodada a diferença cai, porque o Botafogo empata e o Flamengo vence. A vantagem botafoguense agora é de 9 pontos. O Flamengo é o vice-líder da competição, o Red Bull Bragantino joga logo mais contra o Fluminense. O que essa diferença de 9 pontos significa para o rubro-negro, hein, Djalminha? Pro Flamengo, eu acho que é uma diferença muito grande para o Flamengo. O Flamengo tem que se concentrar no que o Tite planejou, que é a vaga direta para a Libertadores, né? Lógico, não vou dizer que está sacramentado o campeonato, acho que ainda não. O Botafogo tem que fazer sua parte, né? Um jogo como o de ontem, que você sai na frente, não é bom deixar escapar, porque depois no final pode pagar por isso, mas eu acho que a vantagem ainda é muito grande, né? Não só para Flamengo, como Bragantino, os dois que estão nessa briga. Aí vamos ver se o Palmeiras consegue a vitória hoje para também pensar em brigar por título. Mas eu acredito que o Flamengo tem que se concentrar em chegar aí de segundo lugar, né, que é o objetivo maior que eu acho que pode conseguir, porque eu acho difícil, né? Não estou falando que é impossível. Botafogo vem tendo alguns tropeços, mas a vantagem ainda é muito grande, o número de vitórias. Então acho que o objetivo principal não tem que ser pensar em título, não. Até porque conseguiu essa vitória de hoje, mas tem muitas equipes aí na briga e não tem nem garantido ainda essa Libertadores. Então acho que o Flamengo tem que se preocupar mais com isso. O grande, não acho que esse vai ser o final do filme, mas o grande plot twist da temporada é o Flamengo campeão brasileiro. O Flamengo apanhou o ano inteiro. Você já viu o Rock 4, Dom? Já. O Rock Balboa apanhou o filme inteiro do Ivan Drago. Sim. Tava todo ensanguentado. Hein, Djalminha? Você assistiu esse na sessão da tarde? Na tela quente? Apanhou. De repente ele dá um golpe, pá, muda o final do filme. E aí seria... E é o Flamengo campeão brasileiro. Já pensou nisso? Seria completamente... Vai ter que dar muito golpe. Só não dá. Então. E o que seria bizarro Mas nesse... no filme do Stallone isso aconteceria. Não, no filme aconteceria. Se o Stallone jogasse no Flamengo, até Fuga pra vitória. eu acreditaria. Não, mas assim, seria bizarro por conta que, pra mim, o campeonato mais difícil, o título mais difícil da temporada para qualquer clube, ainda mais no cenário atual do futebol brasileiro, é o brasileiro. E aí, pensando nessa possibilidade, mas eu também acho como muito difícil e acho que o Tite foi muito bem na hora de definir a situação logo na entrevista de apresentação dele. Colocar como objetivo a vaga direta na Libertadores. O título é um sonho, só que é um sonho que não depende do Flamengo. Ele depende de tropeços do Botafogo. O Flamengo tem que pensar no que ele pode fazer. Se o Botafogo, de repente, cooperar com isso, aí você espera e discute se o roteiro acaba dando certo. Mas, no momento, o foco do Flamengo tem que ser fazer a parte dele, que é tentar se classificar direto para a Libertadores. Eu também acho que o Flamengo não se colocou na briga ainda. Essa briga do Botafogo. Não se colocou na briga? O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro da terceira rodada. É de cabo a rabo. Tem uma vantagem para ser construída e é um time muito consistente. A briga do Flamengo nesse momento é, primeiro, a confirmação da vaga na Libertadores. Foi o que o Tite falou. Falar em título do Campeonato Brasileiro seria lucro, seria um sonho. E eu acho que é um sonho distante no momento. O que tem de positivo até agora? O Tite chegou, está com 100% de aproveitamento. Ele pega um jogo fora de casa, vence. Ele pega um clássico muito complicado, vence. Eu acho que o time avançou em alguns pontos, na organização, na postura. Né? Ele tem ali a característica de modificar o posicionamento de um outro jogador, mas ainda é um trabalho que ele vai precisar de mais tempo, porque ele pega um Flamengo praticamente com terra arrasada do Sampaoli. Tinha muito pouco para aproveitar. Tanto que hoje, o Flamengo com um elenco mais poderoso, com jogadores com mais capacidade técnica, o Flamengo em alguns momentos ele foi inferior ao Vasco.
Porque o Ramon Dias tem mais tempo de trabalho, né? Chegou há mais tempo, o time já tem uma cara maior dele, o Tite ainda está moldando um pouco esse padrão de jogo, essa organização do Flamengo. Eu acho que está cedo para falar em possibilidade de título para o Flamengo. No momento, o objetivo tem que ser Libertadores. Tá aí, galera, o pós-jogo do Linha de Passe analisando Flamengo 1, Vasco 0. O Mengão que já está ganhando a cara do Tite, né? O que você acha? Principalmente defensivamente. Antigamente, cara, com o Sampaoli e com outros técnicos também, né? O Flamengo fazia um gol, em seguida não conseguia manter o resultado, tomava o gol de empate, né? Agora o Tite, em 2 jogos, já mostrou consistência defensiva, né? Já mostrou uma segurança. Isso, cara, já é dedo do Tite, né? Pois é. Galera, temos aqui a tabela atualizada neste momento. Cara, tá rolando aqui o jogo, né, de Bragantino e Fluminense. O Bragantino está vencendo o Fluminense por 1-0, né? Olha aqui, ó. Bragantino 1, Fluminense 0. Então, o Bragantino está neste momento com 52 pontos, o Flamengo 50. Mas o mais importante nessa rodada é isso aqui, ó. Botafogo 1, Atlético Paranaense 1. Por quê? Segurou o Botafogo, o Flamengo diminuiu, descontou 2 pontos e o Atlético Paranaense não subiu. Se o Paranaense tivesse vencido, o Atlético Paranaense se aproximaria mais do Flamengo, né? E a nossa briga neste momento, a realidade é G4. Dá para brigar pelo título? Dá. Faltam 10 rodadas, né? Depois dessa, faltam 10. São 30 pontos em disputa. O Flamengo teria que descontar esses 9 pontos. O Botafogo pode cair de rendimento? Pode, cara. Todo time oscila, né? O Botafogo teve um certo momento no campeonato que ele oscilou, agora deu uma recuperadinha, né? Porém, ainda tem uma gordura muito boa. 9 pontos é muito ponto ainda. Só que a rodada está acontecendo, pessoal. E que rodada, hein, meus amigos? Olha só, o Grêmio perdeu ontem, né? 3-0 para o São Paulo. Isso foi muito bom para nós, porque o Grêmio ficou aqui em 6º lugar neste momento com 44 pontos. Outra coisa boa também, ó, o Bahia venceu o Fortaleza. Boa nos 2 sentidos, né? Por quê? O Bahia se afastando da zona de rebaixamento, ó, o Bahia está com 34 pontos em 13º, né? Ele deixa o Corinthians, o Goiás, o Vasco e o Santos lá para baixo. Isso é bom. Cara, o Santos levou uma cacetada, 7-1. Que placar elástico, que placar surreal, né, cara? Lembrou até a Copa do Mundo, né? 7-1. Internacional e Santos, meu Deus do céu, o que é isso, hein? O Santos, será que o Santos cai ou não cai? O que você acha? Depois dessa pancada, eu não sei não, hein? É perigoso cair, sim. Tá rolando agora também Corinthians e América Mineiro, 0-0. Curitiba e Palmeiras também, 0-0. O Palmeiras perdeu força, hein? Perdeu fôlego. Cansou. E essa rodada foi boa demais, né, cara? O Cruzeiro conseguiu vencer por 1-0 o Atlético Mineiro dentro da Arena MRV. O Atlético Mineiro tem 43 pontos, se tivesse vencido chegaria a 46, aproximaria também do Flamengo. Então essa rodada até aqui está sendo muito boa para o Flamengo. Cara, não tenho que reclamar de nada dessa rodada, né? Para ficar melhor, só se o Fluminense empatar com o Red Bull Bragantino. Daí vai ficar bom. Se o Red Bull empatar com o Fluminense, cara, vai ser uma rodada perfeita pra gente, né? É isso aí. Valeu, tamo juntos, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações, fui!